Meus irmãos, a palavra do nosso Deus na carta de Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 19. Tiago, capítulo 2, versículos 14 a 19. Nós temos pregado expositivamente essa carta. Terminamos uma longa jornada com o primeiro capítulo e agora entramos no segundo. Na semana passada nós falamos sobre o Deus que não faz acepção entre os seus filhos. E hoje nós vamos dar início a um sermão que está dividido em duas partes, irmãos. Eu queria pregar esse sermão inteiro, esse texto inteiro até o versículo 26, mas eu acho que esse assunto é um assunto muito central na vida e no pensamento de Tiago, e eu vou dividi-lo em dois sermões. Então hoje a gente vai dos versículos 14 ao versículo 19, e na semana que vem Deus dando vida e saúde para a gente, dos versículos 20 a 26. Esse sermão tem, por ser dividido em dois, ele tem o mesmo tema, a mesma estrutura e a mesma ideia. Eu quero sustentar junto com Tiago a afirmação central desse texto. A fé sem obras é ou está morta. A fé sem obras é ou está morta. Versículos 14 a 19, a palavra de Deus nos diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Ó santo e bendito Deus, depois de lida a tua palavra, nós queremos ouvir a aplicação dela mediante o poder do Espírito Santo do Senhor que fala ao nosso coração. Nos instrua, nos guarde e nos sustente. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. 1958, 1962, 1970, o melhor de todos, 1994, e por fim 2002, anos em comum, anos em que o Brasil ganhou a tão sonhada Copa do Mundo. Mas nenhuma Copa, e veja que na pandemia eu assisti todas, para mim foi tão frustrante do que a de 2006, com Dida, Lúcio Juan, Roberto Carlos Cafu, Zé Roberto Emerson, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano Imperador e Ronaldo no ataque. Nós não passamos pela França. A pergunta é: o que adianta saber agora, em 2023, a escalação desse épico selecionável time de 2006, e mais, conhecer todos os anos das vitórias das Copas do Mundo do Brasil, do seu time, ou de qualquer outra coisa, se na atual competição, você não ganha absolutamente nada? O seu conhecimento parece ser um conhecimento vazio e inútil. É assim, perfeitamente assim,
a fé que Tiago está descrevendo. Uma fé que conhece, mas não vence. Uma fé que sabe, mas não pratica. Uma fé que é verdadeira, mas se torna inútil. Uma fé morta. Meus irmãos, é necessário, nesse momento, confrontarmos a nossa vida e os elementos que têm definido a nossa fé. Será que você não é mais um cristão que tem uma fé morta? Será que você não é mais um dentre tantos que diz crer em algo, mas que não pratica nada que a sua fé diz praticar? Será que nós não podemos também fazer parte daqueles ditos evangélicos não praticantes? Estamos acostumados ao censo do IBGE, quando nós olhamos para uma fé católica, onde muitos se declaram não praticantes. Meus irmãos, fé sem prática é algo morto e inútil. O que Tiago quer nos instruir aqui e agora, é que a sua fé, aquilo que você diz crer, precisa ter uma operação, precisa ter uma função, precisa desenvolver em você um senso de prática. Mas aqui a gente precisa ter muito cuidado com muita coisa. E antes de levantar os meus 2 breves argumentos nesse texto, eu queria investir um pouquinho de tempo te contando o que esse texto não quer dizer. Por vezes, ao lermos esse texto de Tiago, imediatamente, nós pensamos que ele está contrariando o argumento do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que pela fé somente nós somos salvos. Que a graça vem pela fé, e isso não se dá por meio das obras. E agora se levanta Tiago e diz assim: sem obras não tem fé. E a gente olha e diz, bom, tem 2 autores bíblicos em conflito. Quem está certo, quem está errado? Na dúvida eu fico com Paulo, porque escreveu mais. Outros pensam, eu fico com Tiago, porque era o irmão de Jesus, aprendeu direto da fonte. Meus irmãos, é importante nós entendermos que a carta de Tiago é a primeira carta do Novo Testamento. Tiago escreveu por volta do ano 40 depois de Cristo, as tribos da dispersão, ou aquilo que nós chamamos de diáspora, os vários cristãos que se converteram em Jerusalém e que se espalharam o mundo afora por conta da perseguição. Era um povo que vivia condições precárias. É por isso que muitas vezes nós vamos ler em Tiago o relacionamento entre o rico e o pobre. E nós vemos extrema praticidade nas palavras de Tiago. Eu tenho insistido na tecla de que Tiago está para o Novo Testamento como Provérbios está para o Antigo Testamento. É um livro de sabedoria. Mas o que é importante nós termos em mente aqui? Tiago não conhecia o pensamento de Paulo. Paulo ainda não tinha escrito as suas cartas. Tiago estava escrevendo algo não para contrariar o apóstolo Paulo. Então, quando a gente coloca Tiago versus Paulo, está errado. A Bíblia não foi escrita para viver em conflito, mas para fazer com que os seus assuntos e os seus temas possam convergir para o mesmo propósito. O que Tiago quer nos ensinar aqui é que a fé, para ser evidenciada, precisa revelar obras. Tiago não está dizendo que as obras precisam ser acrescentadas à fé para que a gente seja salvo. E essa inversão é muito importante. Eu tenho fé e por isso pratico boas obras. O contrário não é verdade. Eu faço boas obras para que eu tenha fé. Não! Você só pode praticar boas obras se tiver fé. Do contrário,
Essas obras podem servir para satisfazer o remorso do seu coração. Essas obras podem servir para dividir um pouco o seu dinheiro para aqueles que são necessitados. Mas elas não servem para nada em evidenciar a maturidade cristã e o desenvolvimento da sua fé. As boas obras vêm da fé e não o contrário. Eu não procuro com as minhas mãos algo, porque eu recebi a fé, eu agora pratico as obras. Possivelmente havia um falso ensino sendo difundido no mundo antigo, e Tiago escreve muito nessa perspectiva de um debate. Ele coloca: meus irmãos, vede isso, agora pensem naquilo, agora conflitem isso com isso que eu acabei de dizer. Meus irmãos, a fé sem obras é morta, e praticar obras, e obras, e obras, não te leva até uma fé genuína. Uma fé sem obras é uma fé falsificada, é uma fé separada da piedade. E falando num português bem claro, a fé sem obras é a vida de uma pessoa que fala e não vive nada daquilo que fala. Tem muito discurso, tem pouca vida. Falar, meus irmãos, falar até papagaio fala. Crer, meus irmãos, até o diabo e os demônios creem e tremem. O que nós somos despertados nessa manhã a fazer é evidenciar essa fé que brilha no seu coração em práticas consistentes acerca do reino de Deus, para que você possa evidenciar a sua fé através da sua vida. Chega de discurso vazio, chega de palavras bonitas. Está na hora de vermos vida, transformação, plenitude e ação, porque a fé sem obras é morta. Um outro parêntese. Não entenda esses 2 sermões que eu estou pregando na igreja como sendo um estímulo para o pragmatismo. Tem muita gente que quer fazer. Pastor, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Se olhar bem no espelho, lá no fundinho, eu posso ser um pragmático. Elétrico, gosto de fazer, gosto de operar, gosto de realizar, gosto de ver os negócios caminhando. Com a fé não é assim. Para realizar as obras do Senhor, é necessário que o nosso coração esteja voltado exatamente para o crescimento e expansão do reino de Deus, livre das nossas motivações humanas. Se você acorda de manhã e diz assim: hoje eu quero praticar boas obras, não faça nada do que você está pensando, porque certamente não são boas obras, são iniciativas do seu coração. As obras surgem da nossa vida, são expressões da nossa fé, vêm do nosso natural, e nós precisamos entender e compreender isso dia após dia. Eu gostaria de destacar 2 elementos que mostram que a fé sem obras está morta. Em primeiro lugar, versículos 14 a 17. A fé sem obras está morta porque ela não é proveitosa. Versículo 14 diz: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Esse termo proveitoso, do grego lucro ou ganho, traz uma ideia profunda. Qual é o lucro de ter uma fé? Qual é o ganho de ter uma fé e não poder praticá-la e conjugá-la todos os dias? O que adianta você ter um carro bonito na garagem e não andar nele? O que adianta você ter um sofá maravilhoso com almofadas de linho não sei das quantas e você não poder deitar nele e esparramar nele? O que adianta você ter uma cama bonita se você não pode desarrumar ela? O que adianta você ter uma casa maravilhosa e toda hora você tem que falar para o seu filho: não toca aí, isso vai cair
e vai quebrar. Fé sem obras, morta. Não tem proveito, não tem ganho, não tem lucro, não tem efetividade. E Tiago então pergunta ainda no versículo 14: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Meus irmãos, a fé somente nos salva. Mas se você foi salvo pela fé e ainda não evidenciou uma obra da sua fé, cuidado, talvez você esteja vivendo uma fé morta. Tiago então conta o exemplo no versículo 15 e 16 de dois irmãos que chegam à igreja e estão necessitados de comida e de vestes. O que adianta eu chegar para ele e falar assim: Deus te abençoe, eu estou com fome, o pão da vida há de satisfazer a sua fome. Eu estou com frio nesses dias. Não tenha medo, porque o fogo do Espírito vai inundar o seu coração e você jamais vai sentir fome e jamais vai sentir frio. Balela, discurso, palavra, conversa. É necessário que haja prática, mas veja que o contrário também é muito perigoso. Quando só tem prática. Quando a igreja se mobiliza para distribuir roupa a quem não tem, comida para quem não tem, com qual finalidade, com qual propósito? De satisfazer o remorso do seu coração por algo que você não tem conseguido fazer na sua família e você precisa fazer num desconhecido porque você não consegue fazer em quem está próximo de você? Motivação errada. Por uma missão integral que conjuga fé e obras? Motivação errada. Por uma teologia da libertação que nos diz que o evangelho é um evangelho social? Errado. Eu pratico as obras porque o meu coração transborda de fé, e isso é natural no meu coração, na minha vida, na minha alma, é latente todos os dias, é proveitosa e todos os dias pode me trazer esse lucro e esse ganho. Eu não faço para receber algo em troca. Eu não faço porque eu quero de Deus uma barganha. Eu não faço porque no final do ano eu quero trocar de carro. Eu não faço porque eu estou solteiro e quero arrumar uma esposa. Eu não faço porque eu sou casado e quero ter um filho. Eu faço porque a fé do Senhor transborda no meu coração e o bem faz o bem. Só que às vezes a gente está ocupado demais, murmurando, reclamando, contrariando a nossa vida, pensando em como poderia ser diferente se eu tivesse tomado algumas ações na minha história, pensando por que a vida tem que ser assim. Está na hora de expressarmos mais gratidão diante do Senhor e conjugarmos a nossa fé na prática de fazermos o bem àqueles que sofrem. Afinal de contas, irmãos, falhar em agir é tão inútil quanto professar uma fé e não colocá-la em prática. Eu me arrependo de algo até hoje. Eu ainda trabalhava na secretaria, não tinha ido para o seminário, quando chega uma mulher desesperada na igreja. Desesperada, chorando compulsivamente. E ela disse assim: o pastor Edgar está aí? Eu falei: não, ele não está. Vou tentar ligar para ele. E eu não consegui falar com ele. Eu voltei para aquela mulher e disse assim: eu não consegui falar com o pastor Edgar. Ela disse: então tá bom. Tchau, obrigada. Virou as costas e saiu. Eu tenho o rosto dessa mulher até hoje na minha mente e nunca mais a vi na cidade. Era hora de falar para ela: não vai não. O homem não está aqui, mas deixa eu pelo menos orar pela sua vida. O que você está precisando? Deixa eu tentar colocar minha fé em prática na sua vida. Ah, meus irmãos, quando a minha fé está vazia, quando a minha fé está flertando com a morte, com a inutilidade, eu deixo boas ocasiões passar. E elas passam tão desapercebidas, porque a minha fé é inútil, sem lucro e sem ganho. Está na hora de operar a nossa fé.
E só conseguiremos fazer isso quando nós abandonarmos o nosso intelecto farisaico, pronto a sempre apontar o dedo, julgar. Quando nós deixarmos o nosso pragmatismo moderno de sempre querer resolver tudo com as nossas próprias mãos, precisamos aprender a praticar fé em ação, fé genuína em ações legítimas. Do contrário, a fé é morta, porque ela não tem proveito. Mas em segundo e último lugar, a fé é morta, porque essa fé é uma fé semelhante à fé dos demônios. Versículo 18 e 19 diz: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Meus irmãos, aqui está uma declaração de fé profunda, viu? Aqui nós estamos falando de séculos de debate do cristianismo. De gente que brigava falando, não, Deus não é um só. Ele é três. Não, mas ele é três e é um. Aqui nós estamos falando de um campo da teologia de muita discussão. Em outras palavras, Tiago está perguntando assim: você crê na Santíssima Trindade? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que Ele veio ao mundo, se encarnou, morreu, ressuscitou, está vivo? Você crê no Espírito Santo do Senhor, que aplica a obra da redenção no nosso coração, apontando para Jesus, que Ele é o Consolador? Você crê na igreja? Você crê que Deus criou o mundo a partir do nada? Essa fé dos fatos que nós não podemos ver e dessa certeza das coisas que nós esperamos está posta em Deus? Pois bem, até a do diabo está, e até a dos demônios estão. Crês que Deus é um só? Acredita na palavra de Deus? Parabéns, você está empatado com o diabo. Digo mais, você já está perdendo. Porque o diabo conhece muito mais das Sagradas Escrituras do que muito crente. E eu posso me colocar no meio disso. Tem que aprender cada vez mais. A nossa fé parece tensionar com a morte. Porque mais do que isso, o texto nos diz que os demônios creem e tremem. Sabe quantas vezes esse verbo aparece no Novo Testamento? Uma. Aqui e agora. No Antigo Testamento ele aparece diversas vezes, dizendo: o povo de Deus tremia na presença do Senhor. O povo de Deus chegava perto do Monte Sinai, que tinha raio, que tinha fogo, que tinha fumaça, e tremia. Hoje eu chego na igreja, masco chiclete, uso qualquer roupa, sento em qualquer lugar, falo alto, e eu não estou diante de um Deus para que eu trema. Eu estou diante de um Deus amigão. Eu estou diante de um Deus 100% parça. Eu estou diante de um Deus paizão, que faz tudo que eu quero e eu trato Ele do jeito que eu quiser. Eu não sei que Deus é esse. Porque o meu Deus é o Deus criador do céu e da terra, que fez do nada tudo existir, que faz com que todo ser humano se dobre diante dele e confesse quem ele é. O que falta à nossa geração é santidade e tremor diante do Deus que fez todas as coisas. Sabe o que é isso? Fé morta. Conheço demais, assisto os debates tudo, compartilho mensagem de tudo quanto é pregador bom, mas é só palavra, só palavra, só palavra, falta ação, falta prática, falta evidência daquilo que você crê. Eu não quero ter uma fé dos demônios, eu quero ter uma fé viva e operante. Eu quero ter uma fé que me faz levantar pela manhã e dizer o seguinte: eu quero sustentar minha casa, mas eu quero ser um homem padrão para minha esposa e para os meus filhos.
Eu quero acordar pelas manhãs e ouvir as mulheres dizendo: eu quero ser uma mulher para a glória bendita do Senhor, cuidando da minha casa, do meu trabalho e fazendo isso para a glória bendita do Senhor. A fé operante faz adolescentes se levantarem às sextas-feiras à noite e falar: eu quero ir para a UPA porque eu quero conhecer gente que caminha comigo e que professa a mesma fé que eu. A fé operante faz jovens deixarem os vários prazeres do mundo e falar: eu quero viver uma vida íntegra diante do Senhor. Até quando nós vamos viver uma fé morta e declarativa? Até os demônios assinam embaixo da confissão de fé de Westminster e de toda a crença que nós professamos. A única diferença é que nós podemos praticar essa fé e eles não. Qual é a fé que você pratica? A fé morta? Inoperante? Fé de demônios? Eu encerro esse sermão com as palavras de Martinho Lutero, que diz o seguinte: como é viva, ocupada, ativa, poderosa essa fé. Assim é impossível que não se faça boas obras incessantemente. É impossível separar obras da fé, assim como é impossível separar o calor do brilho do fogo. Senhor, me ajude a ter fé no sofrimento, praticá-lo na dor, porque Jesus na cruz do Calvário não definiu o sofrimento, Ele sofreu, Ele praticou. Senhor, me ajude a praticar fé aos necessitados e fracos, porque Jesus, sendo rico, deixou a sua glória para se fazer pobre por nós, para que nós pudéssemos ser ricos nele. Senhor, me ajude a crer, tremer e praticar, porque mais do que demônios, eu quero te conhecer e evidenciar a essência do seu conhecimento, dia após dia. Nós somos a carta que o mundo está lendo. Que a sua carta esteja repleta da fé verdadeira, viva e operante, em nome de Jesus. Amém. Hino 93, encerraremos o nosso culto em pé, entoando todos juntos este hino.
Meus irmãos, nós vamos orar e receber a bênção nesse momento. Apenas lembrando e os preparando para a semana que vem. Todos têm fé. Todos. Todo ser humano tem fé. A fé salvífica em Jesus, apenas aqueles que nele creem. Mas fé, todo mundo tem. O grande problema é onde está a fé das pessoas. Nós acabamos de cantar que a nossa fé está somente em Cristo Jesus. E é Ele quem nos dá uma viva e operante vida diante dEle. Vamos orar. Ó santo e bendito Deus, nós nos colocamos diante do Senhor crendo e tremendo, porque o Senhor é assim. O Senhor é o Deus tremendo, cheio de graça. O Senhor é o Deus santo, santo, santo. O Senhor é o Deus que tem os seus conhecimentos inatingíveis, profundos, ricos. Ó Deus, nós confessamos que cremos em Ti. Nós depositamos a nossa expectativa de fé, a certeza das coisas que nós não vemos, a convicção dos fatos que nós não podemos garantir. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor. Mas nós não queremos uma fé racional apenas e intelectual apenas. Nós queremos uma fé prática que nos possa conjugar a racionalidade do crer, nos faça pensar, confessar e praticar. Que nós não sejamos como os demônios que creem, tremem e não praticam. Que o mundo possa ler a carta que está escrita no nosso coração e enxergarem a verdadeira fé. Nos ajude a caminhar com o Senhor todos os dias, não sendo apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes dela, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ide em paz. Que a maravilhosa e sublime graça de Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor opere em vós uma fé verdadeira, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, até que Ele venha. Amém e amém.